Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Religião dos Espíritos, capítulo 19, intitulado Corrigir, em que o benfeitor começa nos dizendo que em toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Corrigir, acertar, trazer a rota adequada, né? O que é corrigir uma outra pessoa? Emmanuel nos traz essa lição a partir da questão 822 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou se os homens, né, as pessoas, os seres humanos, devem ser tratados com igualdade perante a lei humana, uma vez que são tratados com igualdade perante a lei natural, a lei divina. E os espíritos respondem com aquela regra áurea: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Não faça para o outro aquilo que você não quer receber, aquilo que você não quer ter em retribuição aos seus atos. Então, para eu corrigir o outro, eu primeiro preciso me colocar no lugar dele. Como é que eu gostaria, como é que eu precisaria ser corrigida se eu estivesse no lugar do outro? Seria apedrejando, como na passagem da mulher adúltera, em que os homens doutores da lei humana se julgavam no direito de apedrejá-la, de condená-la, arrastar aquela mulher que cometeu um erro, arrastá-la até a praça pública e ficar ali apedrejando ela, humilhando ela. Porque primeiro eles apedrejaram com as palavras, com as atitudes, com o julgamento moral que eles faziam. Tão semelhante aos nossos dias de hoje, em que não temos mais apedrejamentos em praças públicas, mas nós temos os tribunais iníquos, terríveis, das redes sociais, das mídias, do disse-me-disse, do corredor de fofocas dos ambientes de trabalho, das falas entre familiares. Você viu o que a fulana fez? Você viu o que Beltrano aprontou? Tantas vezes, não é, meus amigos, nós estamos tão prontos a julgar e a condenar. A gente já dá logo ali a sentença. Mas, em sendo nós que estamos em erro, e todos nós somos imperfeitos, logo todos nós nos encontramos em erro muitas vezes ao longo dos nossos dias. Quando é a nossa vez? Como é que a gente gostaria que agissem com a gente? De certo, não é com a acusação, não é com o apedrejamento moral, e sim nos ensinando pelo maior e, aliás, o único ensinamento realmente eficaz do mundo, que é a via do amor, é a via do acolhimento. A gente condena o erro, a gente luta para que seja extinto o erro, né? O roubo, o estupro, a corrupção, as mentiras, ou mesmo a arrogância, o orgulho, o egoísmo, tudo isso a gente combate e devemos combater, né? Não é para permitir, não podemos ser coniventes com tais coisas, mas
com aquele que erra. Se nós não dermos oportunidades para que ele saia do caminho do erro, ele não tem como sair. Emmanuel nos traz vários exemplos. Um deles que eu gostei nesse texto, gostei de todos, mas um que eu destaquei é quando ele fala que a gente, quando está com uma enfermidade, a gente está com uma doença no corpo, a gente não acaba com o nosso corpo, a gente não judia da gente, não toma um veneno para acabar com o corpo, a gente toma o remédio para tratar daquela enfermidade. A gente dá o remédio adequado. O remédio adequado, ele tem que ter as substâncias necessárias para aquela enfermidade específica. Não adianta, se eu tô com uma dor de cabeça, não adianta eu tomar um remédio para dor de barriga. Não vai adiantar. Eu tenho que tomar o remédio adequado, específico para aquela enfermidade. E ele precisa ser tomado na dose efetiva. Se eu estou com dor de cabeça, eu preciso tomar um remédio para dor de cabeça na dose adequada. Se eu tomo de menos, não resolve. Se eu tomo demais, eu me intoxico e acabo gerando um outro problema. Então, a medicação adequada para a correção é aquela atitude na dose, na medida certa e na direção correta. Se nós formos corrigir uma criança, por exemplo, em algum comportamento inadequado, que ela está ali agindo por ignorância, por não saber como se comportar, vamos dizer assim, né? Ela está ali numa dificuldade de convívio social, por exemplo, não adianta eu ensinar uma vez. Eu preciso falar várias vezes com ela, até que ela vá realmente apreendendo aquele conceito. Eu preciso falar e agir de modo que eu efetivamente a ajude. Se ela está sendo violenta com o amiguinho e eu entro e sou violenta com ela, eu estou ensinando a violência para essa criança. Eu não estou resolvendo, eu não estou ensinando. Eu estou agindo de forma tão equivocada quanto a que ela apresenta. Assim somos nós. Nós temos as nossas correções no curso da nossa vida. Nós passamos por várias correções, várias. Ao longo da nossa vida, a gente vai se deparando com situações em que a gente percebe, ou deveríamos perceber, que é um momento de nos corrigirmos, de acertarmos a nossa rota, de mudarmos algum comportamento, de tirarmos algum conceito pré-concebido, cristalizado que nós temos na nossa mente, consciente ou inconsciente. Emmanuel nos diz que é urgente que a gente se preencha, que a gente tome um banho interno de compaixão, se quisermos retificar. Se eu quiser me retificar, se eu quiser me arrumar por dentro, internamente, que é o que a gente veio fazer aqui nessa vida, acertar algumas coisas do meu aspecto enquanto espírito imortal que eu preciso ajustar em mim. Eu preciso ter compaixão comigo mesma. Eu preciso ter amorosidade comigo mesma. E a amorosidade, ela implica também na disciplina. Disciplina para estabelecer limites, de até onde ir, até onde não ir. Disciplina para imprimir a persistência. Porque se eu tenho uma tendência a algo,
que me faz mal ou faz mal ao outro. Eu tenho que persistir na resistência a essa minha atitude, a esse meu hábito adquirido. Eu preciso disso comigo. E eu preciso disso em dose talvez maior com o outro. Porque o outro tem o tempo dele. E o nosso maior erro ao tentarmos corrigir é que a gente quer corrigir o outro do nosso jeito, no nosso tempo. Como se nós fôssemos donos da verdade. E não é assim. Nós fazemos aquilo que nos cabe, aquilo que está no nosso alcance. Mas quem efetivamente modifica o outro é Deus, a partir da vontade dele. Deus oferece as condições para que aquela pessoa desperta em si a vontade de se modificar. E aí sim traçar um novo rumo. Não sou eu que vou lá, golpes verbais. Às vezes a gente acha que se fizer um discurso, ou se a gente fizer uma fala muito dura, muito difícil, ou se a gente for muito condescendente, passar a mão na cabeça dos defeitos do outro, nada disso vai resolver, gente. Nada disso. O que vai resolver é a minha atitude no serviço ao bem. Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Eu tenho que conseguir me colocar no lugar do outro e ver o que eu precisaria para que eu conseguisse sair desse erro. É de disciplina? É de mais uma chance? É de uma palavra mais enérgica? Jesus era enérgico em suas falas, em muitos trechos, tanto do Evangelho quanto dos livros espíritas que trazem passagens de Jesus, e muitas delas Jesus é descrito como tendo um olhar amoroso e enérgico. A sua fala mesmo nessa passagem da mulher que seria apedrejada, ele não é ofensivo, ele não é furioso, ele não tem raiva. Nenhuma passagem, nessa também não. Ele não tem raiva daqueles que estão ali querendo apedrejar a mulher. Ele fala com amorosidade. Quem tiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Mas ele traz em si a energia. Ele traz em si o vigor de o que é certo, o que é errado. Não no preciosismo de regras, mas de nós termos um norte para onde seguirmos. Quem é o nosso norte? Quem é a nossa bússola? É Jesus. É Jesus e seus ensinamentos. Então, uma das coisas que nos ajuda a saber como agir em situações em que a gente não esteja sabendo como agir é pensar: como é que Jesus agiria? Como é que Jesus corrigiria isso no outro? Como é que Jesus está tentando corrigir você em todas as suas dificuldades? Cada situação que você vivencia, principalmente as que você está vivenciando agora, nesse momento, Jesus está tentando te corrigir, mas ele corrige pelo amor, que muitas vezes se manifesta nos negando aquilo que a gente deseja nesse momento. E como é difícil, não é, meus amigos? Quando a gente quer tanto algo que nos parece legítimo, que talvez seja legítimo aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade, mas se nós fazemos de nossa parte tudo o que é possível fazermos e aquele desejo ou aquela necessidade não é atendida, é porque Deus sabe que essa necessidade é a nossa corrigenda, é a nossa necessidade. E a prova não é ficar ali sentado sofrendo as dores da corrigenda, muito pelo contrário. É o esforço para superarmos a situação difícil que se apresenta.
Um aluno diante de uma prova difícil na escola, se desiste de fazer as questões ou se revolta contra as questões, não consegue passar dela. Vai continuar tendo aquela prova à sua frente, tendo que passar. Então, que nós consigamos passar pelas corrigendas, corrigir aquilo que precisamos corrigir dentro de nós primeiramente, antes de eu olhar para o outro. O que eu tenho que corrigir em mim? Se uma situação está acontecendo ou repetindo, principalmente repetindo muito na minha vida, o que é que eu tenho que corrigir em mim para estar fazendo essa situação repetir? Sejam em acontecimentos que se repetem, sejam em pessoas com características parecidas que se repetem. Para onde eu vou, eu encontro pessoas daquele jeito, daquela maneira. Há algo em mim que precisa ser corrigido, que eu preciso permitir que a providência divina modifique em mim. Então, que eu aceite e que eu me disponha a essa correção, tendo amor por mim, tendo caridade por mim, entendendo que aquele erro, aquela característica que hoje ainda não está entre as qualidades de luz, é um momento meu, mas que eu preciso agir agora. Eu não devo ficar adiando mais do que já adiei. A hora é sempre agora. A hora da mudança é sempre o hoje. É sempre esse momento. E quando eu me vejo tendo que corrigir outras pessoas, que eu possa ter olhos de amor, olhos cristãos para avaliar a situação. Há uma passagem de Emmanuel, não vou me recordar em qual livro, provavelmente ali da série Fonte Viva, em que ele diz: coloque a bondade à frente de todas as coisas e você verá que o seu olhar vai mudar diante de tudo. Colocar a bondade não é passar a mão em cima dos problemas alheios ou nossos, ou seja, não é ser conivente, mas é corrigi-los da maneira como o Mestre Jesus nos ensina. Que a paz de Cristo, que tanto nos ensina a sermos pacientes, sem deixarmos de ser perseverantes na mudança, esteja com todos nós, agora e sempre. Até o nosso próximo encontro, no nosso próximo capítulo desse livro gigante que vem nos mostrando aí a pequenas demonstrações, pequenas gotas, o Livro dos Espíritos. Um abraço a todos e até o próximo.